O consumo de bebidas alcoólicas começa cedo. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo, cerca de 80% dos adolescentes brasileiros experimentaram álcool. O psiquiatra Oswaldo Said vai conversar com a gente sobre os motivos da ingestão de álcool pelos jovens e os riscos da dependência. Olá, doutor, tudo bom? Tudo bom, Raquel. Obrigada pela presença. O consumo de álcool entre os jovens aumentou. Por que isso aconteceu? Olha, aqui no Brasil a gente tem uma visão assim muito permissiva do uso da bebida alcoólica. Então, o uso da bebida alcoólica começa geralmente em casa, no churrasco de fim de semana, nas brincadeiras, nas festas familiares. De brincadeira as pessoas começam a dar assim, um pouquinho para fulano, um pouquinho para ciclano, que são crianças que recebem assim a bebida alcoólica muitas vezes de parentes. Há uma permissividade muito grande do uso da bebida alcoólica e as pessoas se acostumam a achar que cervejinha não faz mal, cervejinha não tem bebida, não tem álcool, né? E o ice também não tem álcool. Então as ideias de que isso é uma coisa sem importância já começam desde cedo, devido à permissividade da cultura brasileira. Eu acredito que isso facilita, sem dúvida, a entrada da bebida alcoólica no dia a dia do adolescente, que usa a bebida alcoólica como se fosse um refrigerante comum, sem notar a profunda diferença que existe entre o uso da cervejinha, do ice. Então teria uma influência da família também? E geralmente começa a beber mesmo na família, pela permissividade que ocorre nas reuniões familiares. Não tem importância, ele está bebendo aqui com a gente, não tem problema nenhum. E isso acaba dando uma ideia à criança e ao adolescente, depois de que isso, beber uma cervejinha é uma coisa sem problemas, que se pode fazer isso. Isso faz, evidentemente, com que as pessoas comecem a beber muito cedo no Brasil, com 13 anos, com 15 anos, as pessoas já entram em contato com a bebida alcoólica, homens, mulheres. E por que com a lei seca e até mesmo a legislação, o acesso de bebida alcoólica entre os jovens é tão fácil? Olha, uma maneira, por exemplo, do jovem beber que é extremamente perigosa é o que a gente chama de binge drinking. O jovem bebe assim várias doses antes de entrar numa festa, né? Às vezes como se chama? Binge drinking. Eu nunca tinha ouvido falar. Então as pessoas param assim no posto de gasolina ou param em algum local assim que vende num barzinho, porque dentro da festa é muito mais cara a bebida alcoólica. Então a galera para ali na porta do posto, no boteco. Posto principalmente, na posto de gasolina. Posto de gasolina, exatamente. Aí bebem 5, 6 doses, 7 doses, porque aí já está calibrado para entrar na festa. Essa maneira de beber em forma de binge, quer dizer, uma grande quantidade de uma vez só, é extremamente perigosa, porque, sem dúvida, além dos riscos evidentes no trânsito, se a pessoa está dirigindo, né, para você ter ideia, uma dose de bebida alcoólica já dá 0,2 gramas por litro. Então, 5 doses facilmente vai a 1 grama por litro. E existe uma idade assim que seria aconselhável ou uma idade certa, não sei como falar muito bem, para se consumir a bebida alcoólica? O correto realmente é que fosse depois dos 18 anos a entrada no uso da bebida alcoólica. Por que isso? Porque o sistema nervoso central está em formação durante o período da adolescência ainda. Existe uma maturação do sistema nervoso e é quando as pessoas, nessa maturação, adquirem um sentido ético. É quando você começa a se perguntar quando é que eu vou fazer sexo? Faço sexo com esse cara? Fase das perguntas, né? As perguntas e do sentido ético. Quando você organiza o sentido ético, é exatamente na adolescência. Pois nesse momento, a gente está facilitando o uso de uma substância psicotrópica que é o álcool. Isso é porta de entrada, sem dúvida nenhuma, essa permissividade ao uso de outras drogas. Logicamente, se álcool bebe-se, também fuma-se maconha e vai por aí afora. Mas vamos falar especificamente do álcool. A presença do álcool dilui. Então, assim, é comprovado que o álcool é uma porta de entrada para outros tipos de drogas ilícitas. Muita permissividade no uso do álcool na adolescência facilita a permissividade a qualquer droga, porque o álcool é um tipo de droga que causa dependência, uma dependência grave, problemas importantes. O álcool e o cigarro comum de nicotina são grandes problemas de saúde pública.
Então, essa permissividade que se tem no Brasil ao uso dessas drogas na adolescência, um dos problemas que eu estou ressaltando agora é a perda do sentido ético. Sim. Que é uma coisa que se fala tanto, o ser humano hoje se preocupa com a ética na política, a ética nos negócios, tudo é razão para a gente discutir a questão ética. Com certeza. Ora, se a gente está deixando a juventude se envolver facilmente com álcool na adolescência, a gente está programando pessoas adultas com baixo sentido ético, porque elas vão estar exatamente sem essa noção de por que fazer sexo com A e não com B. Acho que eu devia fazer com A e com B. Deus existe, Deus não existe, que se dane, eu tenho que aproveitar a vida, Deus depois é que resolva os problemas. Se ele existe ou não existe, é problema dele. E quais são os danos que o álcool pode causar a um jovem, né, se consumido excessivamente? Porque na juventude todo mundo costuma sair todos os fins de semana e acaba o consumo de álcool aumentando, né, gradativamente. Quais são os danos que o álcool pode causar? Por exemplo, a ideia, do binge é uma ideia que ainda não amadureceu. A gente considera binge drinking, por exemplo, 5 doses tomadas numa mesma ocasião pelo homem ou 4 doses para uma mulher. O que é 5 doses? 5 doses são 5 latinhas de cerveja, ou 5 drinks, por exemplo, ou 5 taças de vinho. Sim. E para a mulher são 4. Quando às vezes eu comento isso em salas de aula para estudantes de nível superior, eles ficam 5, só isso. Eu costumo beber 10 quando eu estou numa festinha. Para você estar bebendo o dobro do que se acha o máximo para binge. E qual seria o tratamento, então, para esses jovens? E se existe algum serviço público aqui no Rio de Janeiro que possa dar uma ajuda a esses jovens que sofrem com o alcoolismo? Olha, em princípio, a grande preocupação que eu tenho hoje é mais com a prevenção, porque o tratamento de problemas com álcool, os resultados são muito ruins. Por sinal, o uso de drogas e álcool, os resultados são muito ruins. Sim. Os melhores centros de tratamento não obtêm mais do que 20% de recuperação. Os melhores. Então, em termos de tratamento, depois que a doença a dependência química está instituída, é muito complicado tratar. Eu acho que a grande coisa que a gente pode fazer é a prevenção. A prevenção implica em exatamente melhorar a consciência social sobre os riscos do beber excessivo. O uso da bebida alcoólica deve ser somente depois dos 18 anos. Sim. E não antes. Isso acho que deveria ser uma norma que cada um na sua casa deve instituir diante de seus filhos, só beber após os 18 anos, beber em uma quantidade moderada, né, 2 doses durante a refeição, realmente não faz mal. Se você for seu namorado te convidar para tomar um vinho nesse jantar, puxar as alianças assim de casamento, até é elegante, né? Mas é outra coisa totalmente diferente de você cair no beber excessivo. O beber excessivo é que é um problema grande que deve ser evitado. Então, o melhor mesmo é a prevenção. Então, doutor, muito obrigado pela sua entrevista e deixa algum contato para a gente, se alguém tiver alguma dúvida sobre o alcoolismo em jovens, posso tirar com você, por favor. Bom, nós temos um serviço de atendimento gratuito lá no Hospital Pedro Ernesto. O programa de extensão em alcoologia está à disposição. Nós temos uma triagem às segundas e quartas de manhã. Hospital Pedro Ernesto, no térreo, nos fundos, no setor de psiquiatria. E pode nos procurar para um atendimento. Nós muitas vezes recebemos a família desesperada com problemas devido ao marido, devido ao filho que está bebendo muito, e nós tratamos inclusive a família, que consideramos importante dentro desse processo de recuperação. Bom, o nosso programa fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você tiver algum elogio ou dúvida, é só enviar um e-mail para tv_gama@yahoo.com.br, seguir a TV Gama no Twitter, @tv_gama, e se quiser saber mais sobre a nossa programação, é só acessar o nosso blog, tvgama.wordpress.com. Então, eu fico por aqui e até semana que vem.